e na festa de fim de ano ele recebeu uma homenagem por ter sido o cara que introduziu o trial no Brasil, aquele esporte que você sobe os obstáculos sem pôr o pé no chão. Ali foi uma surpresa para muita gente que meu pai era o cara do trial, e para mim foi uma surpresa que eles não sabiam, porque foi com ele que começou a modalidade. E ali surgiu a ideia de um livro. O pai faleceu em 2006, 2 anos depois, um ano e pouco depois, sem que a gente tivesse feito o trabalho. E aí eu liguei a chave e comecei a ligar para as pessoas. A diferença do personagem Carlãozinho é que eu comecei a andar de moto com o pai aos 9. Estou fazendo 59 agora, 50 anos de motociclismo. E pela figura do meu pai, eu participei sempre dos bastidores do nosso mercado. Ou eu estava nas revistas, porque meu pai era colaborador e depois eu virei jornalista, 14 anos de 2 rodas, 7 anos na motociclismo. Eu comecei a competir muito cedo, fui vice-campeão brasileiro de trial, enduro, fiz Rally dos Sertões, fiz um 5º lugar. No off-road eu mando muito bem, modéstia à parte. E com meu pai eu vi todos os mundiais chegarem no Brasil. Meu pai fazia ou direção de prova, ou vistoria técnica, e eu como jornalista também participei dessas provas todas. Nós vimos o surgimento da indústria japonesa aqui, meu pai colaborou com o Honda e Yamaha no início da operação, a gente conhecia as pessoas que faziam. Eu costumo dizer, quem escreve a história são pessoas, né? As coisas ficam para lembrar as histórias delas. Então a gente conhecia os executivos que estavam implantando Honda e Yamaha no Brasil. E conheci e virei amigo e participei dos bastidores disso tudo. E a motocicleta me deu a oportunidade de viajar muito para o exterior. Viajei o mundo por causa da moto, sempre a trabalho. E toda vez que você viaja para fora, você dá de cara com a história. Aí você volta para o Brasil e fala, cadê a nossa? Né? Eu conheci Giacomo Agostini, 15 vezes campeão do mundo. E a terceira vez que eu me encontrei com ele, era um evento pequeno, claro que havia uma colinha, né? O cara é um cavalheiro, mas ele me chamou de tchau, Carlãozinho. Eu quase derreti, né? Como é que o 15 vezes campeão do mundo está falando meu nome? Não era a primeira vez que eu encontrava ele, e ele sabe, esses caras geniais, eles são muito... Ele falou assim, já nos vimos antes, né? Eu falei, já, Giacomo Agostini. Eu fui ultrapassado na pista pelo Randy Mamola, 5 vezes o vice-campeão mundial de 500, pelo Troy Bayliss, tricampeão mundial de Superbike. Então você, sabe, você toca gênios do negócio. Volta pro Brasil, cadê os nossos? Denísio Casarini, Tucano, Alexandre Barros, que é o mais evidente, né? No motocross Moronguinho, Paraibinha, todos os caras com quem eu convivi a vida inteira. Então eu comecei a fazer esse trabalho. A do Celso, pra você ter uma ideia, eu criei o Prêmio Moto de Ouro em 2001. O primeiro homenageado seria a do Celso. Por que seria? O Gualtiero Tonhoque foi o grande preparador dele, da Setemo, e o Gualtiero era muito amigo do meu pai, ele que me levou ao Adu. Para quem não sabe, a do Celso foi o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do Mundial em 1973. E ele era absolutamente ignorado no Brasil, mais reconhecido na Holanda por quem ele correu do que aqui. E eu cheguei no Adu e falei, quero te prestar uma homenagem, e ele falou, pô, mas ninguém liga. Eu falei, eu ligo. E ele topou, Moto de Ouro 2001, seria a do Celso. Quinta-feira, ele me liga, eu falei, oi, e aí, tudo bem? Ele morava em Santos. Ele falou, não, estou no hospital. Eu falei, ah, e o evento era segunda-feira. Ele falou, eu não vou ser liberado em tempo, já sei que eu não vou ter aula. E aí eu virei o prêmio para o Gualtiero Tonhoque, que era o preparador dele, amigo. E o Adu falou para mim, prometo que o ano que vem estarei com você, pode ficar tranquilo, já sei o que você está fazendo. E ele faleceu antes. Então, assim, meu trabalho é uma corrida contra o tempo, né? Muitos dos caras que eu já toquei, já partiram. Então, o que vocês vão ver aqui é uma singela homenagem a essa história. Personagens que me cederam, doaram, participam comigo, colecionadores. Não é uma coleção gigante de motos, o espaço não é grande. E vocês vão ter o prazer de visitar a primeira moto da Royal Enfield, que foi reconstruída, né? Ela tem itens originais do início do século passado e ela foi reconstruída com os padrões da época. Vocês vão ver aqui o quadro dela, que ela partiu de uma bicicleta, né, para virar uma moto. O quadro é de uma bicicleta do início do século, Royal, com material da época, que eles reconstruíram, readaptaram para que ela pudesse caber o tanque de gasolina e tal. E vários componentes são originais. Eu digo o seguinte, a moto mais antiga da história da Royal não está no Brasil, está em Socorro, no Centro Cultural Movimento. Aí sim. Fica aqui até dezembro. E essa é uma moto única no mundo, que ela foi aos Estados Unidos, Inglaterra, Índia, claro,
Austrália, Tailândia está aqui até março do ano que vem. E quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Então vamos lá? Vamos fazer o... Estou me achando piloto pra caramba e passou por fora o campeão do mundo, Troy Bayliss. A sensação é a seguinte: curva de 180 graus à esquerda, eu me achando piloto, dobrado, o cara começa a me passar por fora assim, eu dei aquela olhada, o macacão branco de campeão do mundo. Pá, falei, nossa. O cara acelerou na minha frente, a retinha era quebrada assim, ele enfiou a mão no acelerador, eu dei aquela tiradinha e dei de novo. Curva seguinte, 90 graus à direita. Ele enfiou a mão no freio. A traseira da moto levantou de lado. Ele abriu a perna assim para fora e me olhou por baixo do braço. E eu atrás do cara rindo. Eu falei, não é possível. Tá assim, a roda traseira. Aí tocou no chão, ele pá, fez a curva, eu fiz atrás dele, ele tirou a mão e olhou para mim. Fez assim, vem. Eu falei, não, eu vou morrer. Então isso é o que o motociclismo me permitiu fazer. Eu fui ao Japão, fui à África mais de uma vez, fui à Europa, várias viagens, fui no lançamento da GS 1200, fiz tudo que vocês puderem imaginar. O único sonho não cumprido foi correr o Rally Dakar e correr o International Six Days Enduro, que eu sou do off-road e eram as provas que eu queria ter feito. Eu fui vice-campeão brasileiro e fui como piloto reserva para a República Tcheca na equipe brasileira e não corri, porque o campeão quis andar e desistiu no primeiro dia. Bom, aqui Felipe Carmona, campeão paulista e brasileiro na década de 50 e 51, e Edgar Soares em 49 e 56. Quem trabalhou com o Edgar Soares? Meu pai. Vocês sabem quem é Edgar Soares? Lá em São Paulo existe a Rua das Motos hoje, né? Como se chama? Como é que ela chamava antes? Como é que a Rua das Motos chamava antes? Barão de Limeira. Barão de Limeira com General Osório, mas o apelido era? Cardão. Esquina do Veneno. Chegaram agora, Sejam bem-vindos, vamos lá. Tem armário aqui, se você quiser deixar seu capacete aí em cima, a gente já guarda já. Não, pode vir. Barão de Limeira com General Osório chamava Esquina do Veneno. É Esquina do Veneno. Esquina do Veneno. Agora estão rebatizando de Rua das Motos, né? Por que Esquina do Veneno? Porque o Felipe Carmona era o tio do sobrinho Edgar Soares. E o Edgar trabalhava com o tio. E aí o Edgar começou a correr, começou a ganhar do tio. Aí pau nas pistas, deu pau no negócio. O Edgar saiu da loja do tio e na esquina em frente criou o Edgar Soares. Era Edgar Soares e Carmona. Pau, pau. Na venda, nas pistas, na rua, pau. Tudo acontecia ali. Eu tenho uma gravura de 1949 sobre a Esquina do Veneno, sendo o que está desenhado ali é inacreditável. Acidente, coisa, rixa. Nossa, quando eu abri o museu, isso aqui foi muito difícil nos primeiros anos, muito. No primeiro ano foi um desafio. Eu sou muito amigo do Celso Miranda, do Band Esportes. O Celso esteve aqui comigo, ele é uma pessoa muito espiritualizada, e ele falou assim para mim, você já permitiu permissão para eles por que você está fazendo? Eu falei, como assim? Estou fazendo uma homenagem. Ele falou, uma homenagem é uma coisa, permissão é outra. Você sabe quantos conflitos tem aí dentro? Você precisa pedir a bênção. Pede a bênção. Um dia eu sentei aqui à noite, no auge da dificuldade, quando segunda-feira eu não sabia como é que eu ia pagar as contas. Domingo eu fecho às 5 da tarde, esperei escurecer, tranquei o museu, entrei. Segunda-feira eu achei o dinheiro. Não tem nada de racional nisso que eu faço. E o Brasil precisa reconhecer sua história. Esse é o trabalho que a gente faz aqui. No mundo da moto e da bicicleta eu posso ajudar, então vamos lá, vamos entrar. Em 1988, primeira participação brasileira no Rally Dakar, André Azevedo e Clever Colbert. Essa é a plaquinha, é o number plate da moto do André, assinada. 1991, primeira vitória no Dakar, categoria maratona, André Azevedo. Ele veio me trazer essas placas no aniversário de 1 ano do museu e falou assim, você lembra quando a gente se conheceu? Eu falei, não. Ele falou, nos anos 80 você e teu pai me deram uma carona para um enduro no Paraná. Nós viajamos juntos, já éramos conhecidos e ali nós ficamos amigos. E eu não lembrava da história. A jaqueta
desta foto, que é 1988, essa jaqueta vermelha e branca, está aqui dentro. Ele me trouxe, mandou pelo correio dias atrás. 88, 89 e 90 ele correu com a mesma jaqueta, ele não tinha dinheiro para trocar o equipamento. Quando ele veio pôr no correio, a Yara, a mulher dele, estava junto. O que é isso que você está mandando pro Carlãozinho? Ele falou, a minha jaqueta do Dakar. Aquela primeira? Ela falou, você não está dando, né? Ele falou assim, não, mas por que eu não poderia doar essa jaqueta que você estava usando quando me pediu em casamento? É mais importante para a história do casal ou do Dakar? Ela está aqui, eu mandei o recadinho, avisa a Yara que a hora que ela quiser, eu mando ela de volta. Vamos lá. Volta, ele era primeiro, bateu 16 vezes o recorde de Daytona, enfiou um segundo por volta no campeão americano e venceu com 27 segundos de vantagem do cara. Se você assistiu a corrida de hoje de manhã, o Marc Marquez ficou inalcançável com 3 segundos de vantagem. O Neto enfiou 27 segundos. O locutor do autódromo falava assim, who is this 346? Quem é esse 346? O cara desapareceu. Até hoje estão procurando o Neto. No documentário vocês vão ver, quando eu consegui o recurso para fazer essa homenagem a ele, ele foi para os Estados Unidos com a família, a mulher e os filhos, para Daytona. Ele nunca mais tinha voltado. E ligou de lá chorando. Você tem razão. A história precisa ser contada. Ele fez a visita de turista, pagou o ingresso e o guia mostrando a pista para ele, o autódromo inteiro, e ele falando para a mulher e o filho em português, aqui eu freiei, ali eu passei, ali eu não sei o quê. Entrou no museu como um desconhecido, visitou o museu inteiro e na saída ele falou assim, vocês têm um registro dos campeões de Daytona aqui? A mulher falou, claro, todos. Ele falou, pois eu ganhei aqui em 83. Ela falou assim, como? O senhor é campeão de Daytona? Não paga o ingresso. Não, eu já paguei. Não, você não está entendendo, é vitalício. E no Brasil, somos nós aqui, fazendo o samba acontecer. Vamos aqui um pouquinho? Eu vou botar o título de documentário para vocês. Sou amigo da família Granado desde sempre. Marquinho Granado, o pai dele, é um amigo da vida, muito amigo do meu pai, também conhecedor da esquina do veneno. Esse é o troféu da vitória do Eric em 2019. No Mundial de Moto E, o capacete que ele usou naquela temporada e a champanhe da vitória. E esse é o troféu do Eric quando ele ganhou o campeonato europeu de Moto 2, a mesma categoria que disputa o Mundial, e a bota de um acidentezinho a 270 por hora. O equipamento estava em ordem, como ele mesmo fala, e a bota, apesar de ter estourado o zíper, tudo não saiu do pé dele. O Eric é patrocinado pela Alpine Stars há muito tempo e todo ano ele agradece a proteção dos equipamentos. Aqui, Rafael Pasqualin, vencedor de Pikes Peak, a subida de montanha nos Estados Unidos, em 2019. Esse é o capacete da subida. O troféu da vitória está em São Paulo fotografando. Esse é o troféu de terceiro lugar de 2018. O da vitória é desse tamanho assim, está lá em São Paulo na foto. E o Rafael Pasqualin correu Ilha de Man. Conhecem Ilha de Man? Todo mundo sabe o que é? Ilha de Man é uma corrida que existe há mais de 100 anos numa ilha no norte do Reino Unido, onde os caras fecham a ilha por um mês para correr nas estradas. A média da volta do Pasqualin na Ilha de Man, 192 km por hora de média. Não é fácil. Eu brinco assim, 150 km para vir de São Paulo aqui. Se você vier rápido, você vem em 2 horas. 75 km por hora de média. Mas você andou acima dos 100 o tempo inteiro, 120, 130. Mas a média, 75. Para fazer média de 200, você anda quanto? Beirando os 300 a maior parte do tempo. Do moderno, as mulheres. Moara Sassilotti, primeira mulher a vencer o Rally Dakar, o Rally Dakar, no Rally dos Sertões, na categoria masculina, a over 45. Isso foi em 2022, o Sertões está acontecendo, acaba amanhã, né? Domingo. E a Moara, que é uma amiga também da vida, sou amigo do pai, da mãe, do irmão, conheço ela o tempo, a vida toda. Essa roupa aqui é a Moara Sassilotti, primeira mulher a vencer. Nós vamos fazer uma exposição, estou convidando vocês antecipadamente, no Farol Santander, em São Paulo, de dezembro a março do ano que vem, de dezembro desse ano a março do ano que vem, chamada Duas Rodas de uma Nação. Esse é o nome do livro. Vai ser
Tem alguns jovens aqui, eu não vou falar palavrão, mas vai ser espetacular a exposição. Nós vamos ocupar o andar 20 e 19 e o térreo. E aí o recorte curatorial passa por pioneiros, competição, a evolução da sociedade, o que a motocicleta fez com o Brasil, né? E mulheres, o recorte das mulheres na história da moto. Hoje as mulheres representam 40% das compras de moto no Brasil, né? E até 1955 a mulher praticamente não pilotava, só para você ter uma ideia da transformação. E o expoente para mim, para a exposição, é a Moara, que na competição conseguiu vencer uma categoria masculina. A peça mais antiga da sala de troféus, uma corrida São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, em 1925. A primeira edição foi em 1923. Essa corrida tinha 800 quilômetros, não uns 700 mais ou menos que tem hoje, porque era caminho mais sinuoso. Não existia Anhanguera, caminho de terra. Quem patrocinou essa prova foi a empresa que anos depois fez a própria Anhanguera. Detalhe: Harley Davidson, moto com sidecar, piloto e o macaco, que chama no sidecar, né? O carinha que vai pendurado lá do lado. Percorreram 800 km em 10 horas e 40 minutos. Peguem suas Royal hoje, zero odômetro na terra, anda 800 km, fala pra mim se você faz em 10 horas e 40 minutos. O cara fez há 101 anos atrás. Com sidecar. Com sidecar. E quantos cavalos tinha aquela moto? Não era nem cavalo, era pangaré. Tinha 6 pangaré, mas não tinha nenhum cavalo. Então, as façanhas do Brasil, da nossa história, são tão ricas e a gente desconhece profundamente, né? Esse é o trabalho do livro daqui do museu. Marco Antônio Greco. Como é que você se chama mesmo? Você me falou o nome. Igor. O apelido desse piloto, Igor. Que bicho é esse? Quase. Isso aqui é uma lagartixa. Marco Antônio Greco, lagartixa, ganhou o apelido por ser o primo mais novo do Carlos Alberto Pavan, que era o Jacaré. O Jacaré é uma história maluca. O Jacaré era um fenômeno, um cara pobre, nascido em São Paulo, na Zona Leste. Tem gente da Zona Leste aqui. O Jacaré andava só com motos emprestadas e ou ele ganhava a corrida ou ele caía tentando. Esse é o capacete do Jacaré, de 1974. Uma GV, hein? Belíssimo capacete. Por que ele era tão pequenininho? O Jacaré era tão pequenininho, os capacetes cresceram para fora, se comparar com o do Eric, para ter absorção, né? No começo o capacete só precisava vestir a cabeça, depois entenderam que precisa ser maior para absorver o impacto. O Jacaré faleceu em 1975 num acidente na Avenida Europa, tirando um racha. Tinha ganho a corrida domingo, era quarta-feira, foi se encontrar com a turma no postinho ali entre o Pandoro e o Bolinha, pertinho da Faria Lima. Chegou de carro, para variar, um amigo falou assim: você ganhou lá e não ganha aqui. Subiu numa 750 emprestada, subiram a Augusta, desceram ralando. Um cara de Opala parou assim para entrar na Avenida Europa, olhou, não via ninguém, entrou. Passou uma moto aqui, ele fez assim, o Jacaré morreu na hora. 2.000 motos foram ao enterro dele em 75. O Jacaré era um fenômeno. E eu recebi aqui um casal faz uns 4 meses, perto de 70 anos, muito bonitos os dois, bem vestidos, entraram perguntando do Jacaré. Tem alguma coisa dele? Falei, tem um capacete de troféu. Nossa, o cara era meu amigo, era do bairro, era um cara super humilde, foi tão mal interpretado, foi chamado de louco, débil mental, mas não era isso, ele era um cara muito ousado. E aí chegaram lá no fundo, depois eu vou mostrar para as mulheres a foto do Jacaré lá atrás, e vou perguntar para vocês, o que vocês acham da figura masculina desse cara? Eu estava lá com o marido e ela conversando, de repente eu olhei para ela, estava assim, olhando para a foto dele. Aí eu falei pro marido, dá licença, quem era o Jacaré? Ela falou assim, Carlãozinho, ele era um tesão. Aí o marido cruzou os braços e falou, sabe o que é pior? A mulher de 70 anos olhou para a foto de 1974 e falou, ele era um tesão.
ela falou assim, ele era amigo do bairro, eu era uma moça de classe média, estudava num colégio de direito, ele estudava em escola pública, ele era uma pessoa muito humilde, crescemos juntos, garotos, crianças, adolescentes, ele virou um momão, e todo mundo amava o cara, ele era extremamente cativante, e o marido falou, é fato, e ele fazia tudo aquilo que a gente não tinha coragem de fazer, nós homens admirávamos ele demais, e as mulheres eram loucas pelo cara. Quando ele morreu foi uma loucura. Ela falou, na minha escola todo mundo chorou a morte do cara. Era um fenômeno. E eu tive aqui a visita de um policial que atendeu a ocorrência. Falou, foi horrível. Horrível. Caixão fechado, 2.000 motos no enterro do cara. Walter Tucano Bach, o famoso Tucano, o Tombinho de Interlagos. Tucano vai muito bem, obrigado. Você viu que tem um monte de apelido de bicho aqui, né? Gatixa, Jacaré, Tucano. O Alexandre Barros, o apelido do pai dele, o apelido não, o sobrenome é Coelho. Tá ali o Coelho desenhando o capacete. Tucano é o grande ídolo do Alexandre. Pega esse capacete, por favor. Só para mostrar. Pode levantar. Em 1993, o menininho que começou a correr em 78, aos 7 anos de idade, em 93 venceu pela primeira vez uma etapa do Mundial, foi em Jarama, na Espanha. Pode devolver. Ele era piloto Suzuki. Vocês vão ver a mobilete dele dos 7 anos, a mobilete dos 9 e o capacete da primeira vitória está aqui. O grande ídolo do Alexandre, Tucano. Está suspeito. E o grande parceiro e adversário da vida esportiva e na vida pessoal, Denísio Casarini. A dupla Tucano e Denísio fez história na década de 70 e 80. E o Alexandre Barros conta uma historinha parecida com a que eu vivi com o Troy Bayliss, Interlagos, anel externo, circuito antigo de Interlagos, tinha a corrida de anel externo, circuito completo. Eu de 125, Alexandre me contando, e o Tucano de CB 450, Fórmula Nacional. Anel externo, treino. Minha moto tinha um tempo de volta parecido com o dele, ele tinha velocidade de reta maior e eu menor, mais rápido nas curvas. Quando eu faço a curva 2 e entro no retão, o Tucano sai na minha frente do box. E eu falei, nossa, Tucano. Colei nele e falei, vou junto na reta, se eu perder o vácuo, eu vou ficar para trás. Fizemos a 3, box, alguém abriu o cronômetro. Carlãozinho, eu mergulhei atrás do cara. Eu não olhava mais nada além da bunda dele. Se ele caísse, eu ia atrás. Se ele fosse pro guarda-reio, eu ia atrás. Eu só via escrito na bunda dele assim, Tucano. Fiz a 3, desci o retão, lá na freada, eu tirei a mão, ele ainda estava acelerando. Eu falei, nossa, ele está acelerando, dei a mão de novo, entrei junto, fiz a junção, passei no box, tinha batido o recorde da 125 para anel externo. Alexandre Barros é o maior piloto da nossa história. Se você puser Tucano e Alexandre hoje juntos, Tucano vira aquela criança, o Alexandre vira aquela criança. Ele olha para o Tucano assim, só que o Tucano é menor que ele. Denísio Casarini e José Casarini. Aqui o grande Jorge Negrete, campeão, multicampeão de motocross. A pônei dele, azulzinha, a moto com a qual ele aprendeu a andar de moto, está ali. Santo Feltrin, primeira vitória, 12 horas de Brasília, 1985, ele e o Birigui. E um tal de Edgar Soares. Segura, por favor. Seu pai trabalhou com o Edgar Soares. Trabalhou com o Edgar Soares. Esse aqui é o grande prêmio da Argentina de 1953. Mandou para mim. Em 1953, na década de 50, as provas ficaram importantes no Brasil e na Argentina. A gente tinha inaugurado Interlagos não fazia muito tempo. O Grande Prêmio de Buenos Aires era super importante. Pós-Segunda Guerra Mundial, recuperação da Europa, muita coisa bacana veio para cá. E a gente tinha corridas na Argentina e no Brasil importantes. Em 50, o Edgar Soares foi para a Argentina e ficou em segundo lugar no Grande Prêmio de Buenos Aires. Grande Prêmio de la Ciudad de Buenos Aires, 1950. E os brasileiros continuaram indo para lá, tentando vencer aquela prova. Campeões do mundo vinham correr, até que em 53 o Edgar venceu. Recebeu o prêmio das mãos do presidente Perón. Essa foto está no livro lá. E aqui a botinha que ele usou. E ela esconde duas histórias, o furo e o raspadinho. O raspadinho era o limite de inclinação da moto, pedaleira fixa,
A moto era uma Norton Manx inglesa. Se batesse o pedal no chão, a pedaleira no chão, ele capotava. Então ele virava o bico. Era o limite de inclinação. E o furo, apesar de estar no pé direito, a Norton Manx tinha um câmbio do lado direito. Esse câmbio pegou na rua, era corrida de rua, quebrou a ponta, ficou ferindo o pé dele. Ele recebeu o prêmio com o pé sangrando, pontos, mas ganhou a corrida. A vida inteira ele pôs esse conjunto na vitrine da loja dele e ele falava, você viu isso lá? Dentro do meu tamanho. É, exato. Eu preciso, quanto você mede? 1,68. Ok. O Edgar falava que a coisa mais emocionante da carreira esportiva dele foi vencer Buenos Aires e ouvir o hino nacional brasileiro do lado do Perón. Aqui, a vitória do Netinho, Antônio Jorge Neto, em Daytona, em 1983. Eu vou pegar o controle da TV, que a gente vai para lá e vou mostrar o teaser do documentário que eu fiz sobre essa vitória. Só para vocês saberem o resumo da ópera. Em 1982, o Neto foi para os Estados Unidos com o patrocínio da Shell e Yamaha. Ele já era 6 vezes campeão brasileiro, bicampeão latino-americano, vários títulos paulistas. E correndo de TZ 250 e Yamaha, em 82, lutando pela vitória, ele caiu, quebrou a mão. E volta para o boxe e fala para o Tani, o chefe de equipe, Masaharu Tanigawa: Tani, vamos voltar o ano que vem que dá para ganhar. A negociação com a Yamaha para 83 não vai bem e o pai dele decide bancar a epopeia. O seu Jorge tinha recursos, então ele contrata o Sarachu como mecânico, Jacinto Sarachu, criador dos escapamentos. O irmão, o Pato, cunhado dele, vai para ajudar, o pai dele vai para ajudar e o jornalista João Mendes. Essa era a equipe brasileira em 83. Esse cara tinha 19 anos. Resumo da história: 170 motos brigavam para largar 70. Tinha classificatória. Neto larga em 12º, terceira. Esse é o Alex, aos 7 anos de idade. Esse macacão ele tem na coleção dele. Quando o Alexandre completou 50 anos, foi em plena pandemia, eu preparei uma surpresa para ele. Nós fizemos esta mobilete. Ela é uma reprodução da que ele usou em 78. Por que uma reprodução? Porque não era dele, era emprestada. Ele devolveu e ela desapareceu. E com base nas fotos, nos documentos que a gente tinha, nós reproduzimos. A festa estava borocochô, era para ser um teste, uma festa num autódromo, com um monte de convidado, a pandemia fechou. Então, nem o pai dele foi na festa com medo do Covid. E no meio da festa, eu botei ele para fora, assim, de lado, já tinha combinado com a Maria, a mulher dele, e o César, o irmão, e falei, põe ele ali agora, trouxe essa mobilete, cobri com um pano preto, e o César trouxe, de surpresa, o macacãozinho dos 7 anos de idade. E eu dei o macacão na mão dele e falei assim, o que é isso aqui? Ele falou, meu primeiro macacão. Eu falei, eu sei, abre aí. Na hora que ele tirou o tecido, ele quase caiu para trás. Quem fez isso? Eu falei, nossa, Zé, eu fiz com um amigo, tá aqui teu presente de 50 anos. Vou te dar, mas não vou entregar. Ela fica comigo, vai para o museu que a gente está fazendo. Então o Alex é um amigo da vida, inclusive trabalhei com ele quando ele voltou para o Brasil. Trabalhamos quando eu era editor da revista, eu tinha uma coluna dele, eu fazia, ligava para o Alexandre, e aí como é que foi a corrida? Ele falava, eu escrevia, publicava. E o Alexandre esteve aqui conosco um pouquinho antes da inauguração e depois não voltou mais, agora ele virá em breve. E é isso aí, né? A nossa história é foda. E aqui, 1981, essa original foi doada, então dá para ver que aqui cabia uma bunda de criança, aqui foi feita para o adulto Alexandre sentar, então ela tem umas licenças poéticas. E aqui a PUC, que foi do Zezinho Scalona. José Scalona foi o campeão paulista em 78, correndo contra o Alexandre. O Alexandre estreou na última corrida, venceu a corrida, o Zé ficou em segundo, mas o campeão paulista foi o Zé. Para quem não sabe muito bem quem é Alexandre Barros, esse quadro aqui, ele pilotou Repsol, Honda. O Alexandre ficou 21 anos no campeonato mundial, foi 5 vezes o 4º melhor do mundo, por isso no final da carreira ele usava o número 4. Tem gente que acha pouco. Tem gente que fala mal do Rubinho Barrichello. O Rubinho Barrichello ganhou todas as categorias que ele disputou até a Fórmula 1, foi 2 vezes vice e ganhou tudo depois. O pessoal chama ele de pé de chinelo. Só um brasileiro para fazer um troço desse. Só um brasileiro.
O Rubinho continua ganhando campeonatos. Foi campeão da Stock Car 2 vezes, né? Continua ganhando tudo. É um dos grandes da história. Ele é gigante, só menos que os nossos campeões do mundo. Só. E a gente fala, pô. Ele é daqui de Socorro. O Rubinho? É. Não, São Paulo. Criado do lado do Autódromo de Interlagos. Aqui no meio, duas bicicletas muito especiais. Uma curiosidade, o brasileiro Márcio Ravelli, no Grande Prêmio da Suíça de 1999, com a melhor Scott de 1999, e o suíço Nino Schurter, no Grande Prêmio do Brasil, disputado em Petrópolis em 2022. Nino é o maior piloto da história do mountain bike mundial. E ele virou o maior ao vencer Petrópolis, sua 33ª vitória. Todo mundo me pergunta como é que essa bicicleta ficou aqui. A bicicleta que fez o cara maior da história, a medalha, a camisa do pódio e a roupa que ele usou no dia. Como é que isso ficou aqui? O representante da Scott no Brasil é o mesmo há 30 anos, o Jean, da IGP, lá de Indaiatuba. E ele, com essa relação, conseguiu negociar para que a bicicleta, o kit, ficasse, né? Aí todo mundo me pergunta, quanto custa um brinquedo? Qual o custo médio de uma Royal que está aí fora? Elas são baratas, né? 30? 20 e poucas pequenas. Com o preço desta bicicleta, a réplica dela, a gente compra algumas Royal. Nossa. Uma réplica dessa bicicleta chega no Brasil por R$180 mil. Essa é a do Nino. Essa não tem preço. Você falar quanto custa, vou fazer um cheque de 1 milhão, dá pro Gianni, vai falar, não, obrigado. Já recusou propostas horríveis. Roda de carbono inteira, fechada no autoclave, você não faz mais o ajuste de roda, não existe ajuste de roda. Câmbio eletrônico, Bluetooth, sem fio. Banco eletrônico também, sobe e desce. É uma bicicleta inteirinha de carbono, a suspensão traseira está escondida lá dentro do quadro e ela não pesa 9 quilos. É uma full suspension que não pesa 9 quilos. Se você estivesse na frente do carro do Ayrton Senna, essa é a McLaren que ganhou o Mônaco, sabe? Só que essa é a bicicleta do maior da história. Do lado de cá, as lambretinhas. E aí vou usar isso aqui para falar um pouquinho das mulheres. Aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Hoje as mulheres representam 40% do volume de compras de motos, de scooters no Brasil. Até a década de 50, a mulher era traço de audiência. Eram as esposas, as filhas e uma ou outra aparecia pilotando moto. A Dedé Secarelli, aquela que eu mostrei na foto lá, tem a habilitação de 1947, é uma das pioneiras. E eu a conheci, ela faleceu agora uns meses atrás, aos 104 anos, eu a entrevistei e ela falou para mim, meu pai me incentivava muito, mas eu era muito tímido, eu devia ter aproveitado mais. Mas, em 1954, um baixinho lá do Sul, o presidente da República, se matou. Bum! Getúlio Vargas. Né? Tivemos um ano de governo transitório. E um outro cara que eu adoro falar palavrão, mas eu não vou falar, chamado Juscelino Kubitschek, que cometeu um crime de lesa pátria, que foi fechar as linhas férreas do Brasil. Essa aqui é uma estação de 1909, que parou de funcionar em 66 em decorrência dessa ordem. Ele manda desligar as linhas férreas. Para quê? Instalação da indústria de automóveis e caminhões e o transporte vai das ferrovias para as rodovias. Isso foi um crime. Podia muito bem, devia ter mantido as duas coisas. Mas ele proíbe importação de carro, automóvel e motocicleta. Então aquela geração de Edgar Soares, aquelas motos incríveis, as corridas que a gente tinha aqui desaparecem. Não importa mais moto, não vende mais moto, acabou. O que não acabou? Motoneta. Classificação fiscal de motocicleta é uma coisa, classificação fiscal de motoneta é outra. Por isso que nos anos 60, quando volta a importação, o cara que comprava moto bacana falava, isso aí não é moto. Porque não era. Legalmente não é moto. É uma motoneta. Mas foi o que salvou o mercado brasileiro. Era o que tinha, então vamos importar, então vamos correr, então vamos passear, então vamos viajar. E as viagens e as coisas todas acontecem a partir disso. Mas o principal fator foi proporcionar às mulheres a segurança para pilotar. Vamos lembrar, 55, poucas usavam calça, né? Era muito feio você montar assim, né? De saia. Então, o chassi fechado permitia que a mulher entrasse para pilotar. E a partir de lá foi uma crescente enlouquecida, e vocês são 40% do mercado atualmente. Aqui alguns exemplares, todos lambreta, a lambretinha Chispa, e duas lambretas de corrida da família Murari.
Como eu disse, não tinha moto, vão correr com o que tem. O Carlos Murari preparou essa aqui muitíssimo bem, foi várias vezes campeão, muitos troféus dele estão expostos aqui. E esse é do filho. E esse aqui é um scooter moderno, uma lambreta moderna, com pneu slick, amortecedor, motor potente. O cara trouxe esse equipamento para o Brasil, começou a participar das corridas de lambretinha, desclassificaram ele. Ele dava a volta no segundo. Falei assim, não, você não pode correr com esse pneu, com essa suspensão, tem que ser de época. Ou você corre com o seu pai, ou você não vai participar. Aí ele resolveu aposentar as duas, elas estão expostas aqui. Vamos entrar aqui? Eles me mandaram e que a Yara intimou a devolver. Assim que ela quiser. Quem manda na família é a mulher, né? A cabeça é o homem e o pescoço é a mulher, né? Vira a cabeça para o Bom, em 1900, perto de 1900, começam a chegar as primeiras motos no Brasil. O primeiro anúncio, essa é boa, né? O casamento grego, esse filme. O primeiro anúncio que eu encontrei nas pesquisas, não quer dizer que seja a primeira moto, pesquisa é um negócio constante, né? Mas é de 1904. Vende-se uma em bom estado de conservação, ou seja, era usada. Modelo Peugeot 1904, 2,5 cavalos de força. A rua Dona Veridiana 18. Quem é de São Paulo, rua Dona Veridiana 18 é a pizzaria Veridiana. É lá na pizzaria que eles venderam em 1904 uma Peugeot 2,5 cavalos. Quem trouxe o primeiro automóvel para o Brasil? A família de Santos Dumont. Era um Peugeot em 1891. Isso está registrado nos anais da história. E eu achei uma Peugeot 1904. Eu falei, será que tem a ver com a família? Liguei para uma amiga que é historiadora, que trabalhou com a história dele. E ela falou, Carlãozinho, eu sei que ele andou de Peugeot em Paris. Isso eu tenho registro. Não tenho registro de São Paulo. Bicicleta? Moto. Moto Peugeot. Já era motocicleta. E aí o pessoal da aviação antiga esteve aqui. E eles começaram a rir de mim, porque eles falaram assim, como é que você não entende a ligação? Eu falei, por quê? Porque era a casa do irmão dele. Em 1904, o irmão dele morava na Veridiana 18. Essa moto pertenceu à família do Santos Dumont. Uma Peugeot 1904. Eu já tinha escrito o livro, então eu não falo do livro isso, porque eu descobri depois que eu fiz 18. Aqui começa a organização, as competições começam em seguida, né? A brincadeira é a primeira corrida de moto acontece quando chega a segunda moto, já sai correndo. As primeiras viagens começam, a organização do negócio é a partir dos anos 10, que começam a aparecer os primeiros anúncios de empresas. E aqui está o documento original da corrida de 1923, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo. Harley Davidson, 800 km de terra, moto com sidecar. Moto com sidecar, 800 km de terra. Essa é a dupla vencedora em 1923. Antônio Lage e Lacerda Júnior, correndo pelo Clube Atlético Paulistano. O importador Harley na época, João Gual, Praça da República número 16, Casa Harley. Tempo da vitória, 10 horas e 40 minutos. Faz hoje, você vai penar para fazer. E se você fizer, eu vou falar, você anda muito bem de moto. E eu tenho a reportagem de jornal, o anúncio, então, ou estava todo mundo mentindo, né, ou é fácil. Aqui uma moto emblemática, período da Segunda Guerra Mundial, uma BMW, exército alemão, aqui tudo original, inclusive o armamento, tudo funciona menos a arma. E quando eu recebi, logo que eu inaugurei aqui, uns meses depois, 5 casais que eram do BOP, do Rio de Janeiro. Quando eles chegaram aqui, os policiais, eles falaram assim, nossa, eu preciso tirar uma foto. Eu falei, não, ninguém mexe, isso aqui não pode, o dono não deixa. Carlãozinho, você vai ligar pro cara, ou nós vamos todo mundo preso hoje. Você vai chamar a polícia, eu vou prender você, nós temos que fazer a foto. Aí liguei pro Dirk e falei, Dirk, tô com 5 policiais do BOP aqui, eu preciso tirar uma fotinha, deixa? Tá bom, deixa. O cara entrou aqui, sentou como treinador, mas aí deixou. Para vocês entenderem o seguinte, Segunda Guerra Mundial, os alemães perderam a guerra mais evoluídos tecnologicamente do que os aliados. Eles perderam por erros estratégicos e eles perderam pelo volume, né? Quando os Estados Unidos entram na guerra, foi uma produção de armamentos brutal e uma quantidade sem fim de pessoas. E aí os alemães perdem a guerra. Essa moto tem, porque ela funciona, tá? Menos a arma. Nossa. Marcha ré, um eixo cardan que leva a tração lá no sidecar. Ela é tração 2x3.
Ela tem os manetes invertidos com os cabos escondidos dentro do guidão, o que aumenta a segurança dos cabos. Ela tem o chamado firme-esterço. Essa porca aqui faz o papel de um amortecedor de direção. Você apertar, diminui o shimming. Se você soltar, você manobra mais fácil. E ela tem rodas reforçadas com porca e contra porca. Se por acaso, mesmo assim, amassar o aro, você consegue trazer de volta no muque. Vamos lembrar? A bomba atômica foi desenvolvida por eles, né? E a tecnologia foi roubada, né? O jato, foram eles que criaram. No final da guerra tem os depoimentos dos primeiros aviões a jato dos alemães passando pela Força Aérea Aliada. Era uma loucura, os caras não sabiam o que fazer, porque era tão mais rápido, só que eram poucos. E aí foram derrotados por isso. O tanque de guerra, o Panzer precisava de 4 ou 5 Sherman para derrotar um Panzer, mas tinha 10. Então derrotava o Panzer. Então foi assim. Esses caras terminaram a guerra ainda na frente. E o Dirk, família alemã, faz questão de guardar. Ele tem espólio de guerra na casa dele, tem uniforme nazista, ele tem as coisas incríveis. Me ofereceu para expor e eu falei, só se eu conseguir uma da FEB. Aí eu ponho o contexto histórico completo, Força Expedicionária Brasileira e os alemães. Porque eu vou ter que ficar explicando demais porque que eu tenho uma suástica aqui dentro com o uniforme da SS. Ele tem o uniforme completo da SS, o cap, aquela roupa suástica, as medalhas, a pistola Luger, os personagens. Dá arrepio olhar, mas é lindo. Para um minuto, né? Quem fazia as roupas do exército, da tropa, da elite do exército, vocês sabem? É uma marca famosa. Boss. Boss. Hugo Boss. Hugo Boss. O começo da marca Hugo Boss foi dentro do Terceiro Reich, desenhando o uniforme dos comandantes nazistas. É absurdo de lindo aquilo. Lindo como peça de roupa. Se você parar para olhar um pouquinho no que ela representa, é maluco o negócio. Essa aqui também é da mesma época. Essa viveu no Brasil e ela foi encontrada na fazenda, num galpão que desabou em cima dela. Essa fazenda pertencia a um amigo, de um grande amigo meu de infância, o Mauro Letizia, que é o diretor de arte desse trabalho, do livro também, e que é o dono dessa moto atualmente. Pertencia ao pai de um amigo dele. Que marca é? BMW. As duas são BMW. Eu vou dar um pulo com vocês lá para Royal Enfield, depois eu falo aqui do piloto. Um clássico. No dia... Veio pra cá? O que aconteceu aqui, Lucas, no dia 9 de agosto? O que é o dia 9 de agosto? Aniversário. Dia do aniversário. Dia 9 de agosto é o aniversário da cidade. Dia 15 é o aniversário da padroeira. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não, o nome da cidade é por conta da padroeira. No dia 9 de agosto, esse senhor aqui, Gordon May, que é um inglês contratado da Royal, historiador, fez parte do projeto da reconstrução dessa moto. O Gordon é o cara que viaja o mundo apresentando esse trabalho. Ele veio para cá, a moto chegou no Brasil dias antes, dia 9 foi uma sexta-feira, acho que a moto chegou aqui na sexta anterior, na segunda chegou o Gordon, na quarta-feira cedo ele estava aqui e foi fazer ela ligar. Quem disse que ela ligava? E a gente tinha que passear com ela. Não, mas ela saiu funcionando na Tailândia. Aí ele percebeu que no transporte algumas coisinhas saíram do lugar e penou aqui na quarta-feira para fazer a motinha funcionar. Até que ela ligou. Para vocês terem uma ideia, precisamos de gasolina de aviação, Avigás, e óleo vegetal, que é usado em modelo, de aeromodelo. Você é do ramo, você sabe o que é isso. Aqui isso não é só o tanque, aqui tem o óleo, aqui tem a gasolina e aqui tem a bateria. Ela tem uma bateriazinha de perda contínua, não tem alternador, né? Enquanto a bateria está viva, ela funciona. Na hora que acaba a bateria, ela morreu. Então nós mandamos carregar a bateria dias antes, ficou 24 horas no carregador para ter certeza que ela ia andar. E no meio da regulagem, ele abriu essa caixinha aqui para mexer no ponto e tentou ligar. Tomou um tranco da faísca minha. Ele quase caiu para trás, o braço dele fez tum! Aí o braço dele ficou assim. Ele foi, o motorzinho virando e ele mete a mão na faísca. Tá bom. Motor baseado no Minerva, né? Frontal, transmissão por correia, vai lá para trás.
Isso aqui não é um câmbio, é só uma alavanca que tensiona ou afrouxa a correia. E essa moto tem uma marcha, não tem neutro. Ligou, está funcionando, está andando. Então ela é ligada no cavalete, ele pedala ela para fazer ligar, ligou, a roda começa. Ele deixa o motor esquentar um pouquinho, aí ele olha para você e fala assim, vai, empurra. Ela sai andando. E ela anda, sem brincadeira, 30 por hora. É muito. O freio dela está aqui, tudo isso aqui é uma cintazinha que pega no negócio. Ela não tem neutro. Então como é que você para? Quando eles estavam lá no final da rua, que ia ter a dispersão, falavam, vamos, pá, ligou o guarda. Sai, guarda. Eu saí de moto atrás, espera! E a motinho vai embora. Passou na frente do coreto, do palanque com o prefeito. Vai devagar, não tem como. Desceu a rua. Lá no final, eu comecei a olhar, ao invés das pessoas dispersarem, elas ficaram na rua, batendo papo. E a gente dizia, sai! Bom, não atropelamos ninguém, mas lá no final eu tive que olhar no guarda e falar assim, para ela aqui agora. Ele pá, matou a motinho, terminamos o desfile. Foi excepcional, mágico ver esse negócio funcionar aquele dia. De quando ela é? 1901. 1901. Ela é uma reprodução, né? Então, como eu disse, garfo de bicicleta de época, o quadro também, e aí ele foi refeito a parte de cima para ficar mais longo e caber o tanque. O tanque não, foi reconstruído. Banco original, pé de vela, pedal, tudo original. E o aro original, cubo de roda bem antigo, mas não é de 1901. O motor foi refeito. Esse farolzinho aqui, ó, que tem um amortecedor muito simpático, ela anda e o farolzinho vai assim. É carbureta. Nossa. É original também. A buzina é original também. Chega no final da corrida, o nariz tá aquele preto, né? É muito legal isso aqui. E esse corinho aqui também é original. Então o resto é reprodução. E essa, ela está circulando o mundo? Ela está circulando o mundo. Ela não é original daqui, ela é de outro lugar. Não, ela foi construída pela Royal na Inglaterra, lá no centro de desenvolvimento deles. Ele conta uma história legal, porque eles começaram a procurar essa 1901, não acharam nada, acharam os pedaços. Tinha o projeto, tem o desenho ali, e aí um grupo de caras de engenharia da Royal falou, vamos refazer ela. E aí na hora vaga, não era um projeto inicialmente formal da Royal, eles começam a fazer a moto. Aí a Royal viu o que vocês estão fazendo, tal, não, é isso aqui não, aí eles incorporaram a ideia. Então foi um trabalho voluntário no começo, depois os caras foram remodelando. Ela chegou numa caixa de madeira fechada, que eles até publicaram no Instagram deles, né? A caixa toda lacrada. Aí todo mundo falou, será que é um novo projeto da... Ela foi embalada na Tailândia, o último país antes de vir para cá, na caixa, e chegou aqui pra gente no Brasil, veio a caixa aqui, descendo da caixa para abrir o negócio. E o Gordon junto, que é um figuraça. Depois daqui ele ficou uns dias no Brasil, pegou uma Royal também, e foi passear, foi na Bela, foi sozinho, sem falar vírgula em português. Hoje em dia, né, tá fácil com isso aqui, então foi lá. Essa aqui é uma Royal que viveu no Brasil, ela é de 1949, o modelo J2, que é a foto que está naquele cartaz lá fora do Edgar Soares. Aquela criança é o Edgarzinho, é essa moto aqui. Você nota lá que tem o paralama alto, com o moleque aqui do lado. E aqui é a Super Meteor moderna, né?